Olá pessoal, eu venho nesse vídeo para conversar com vocês e pensarmos juntos como é que podemos falar com as crianças sobre o coronavírus e sobre as ações que têm sido tomadas no combate da disseminação do vírus, né? Por exemplo, aqui em Salvador, pegando o exemplo de Salvador, a partir de amanhã, por 15 dias, as aulas estão suspensas nas escolas públicas e privadas, cinemas fechados, academias fechadas, além de outras orientações que já tinham sido feitas anteriormente de evitar a realização de eventos de muitas pessoas, muitos cursos, palestras, congressos foram cancelados, não só em Salvador, na Bahia também, mas em vários estados, né? Então vamos lá, são dois pontos, né? Falar do coronavírus e como é que pode falar dessas ações feitas no cuidado para evitar a disseminação do vírus, né? E em particular aqui a questão das escolas, porque eu tenho alguns amigos me perguntaram de como é que fala dessa coisa da escola, porque as crianças sabem que não é férias, umas duas pessoas, amigos e pacientes falaram que o filho falou, mamãe, mas o carnaval já acabou, não acabou o carnaval? Então não é as férias, não foi o intervalo do carnaval, né? E então são dois pontos. Primeiro, a gente tem que ter um cuidado, uma atenção geral quando se fala com as crianças, porque nós adultos somos, como eu já ouvi numa palestra da cientista que virou mãe, que eu gosto muito e acompanho no Instagram também, nós somos o adulto da relação. Então, vamos fazer jus a essa posição e sejamos, de fato, o adulto da relação. A gente precisa falar com as crianças, as grandes também, sem alarde, sem provocar preocupação, medo, susto. De nada adianta falar para uma criança tem que lavar as mãos porque tem gente morrendo com coronavírus. O efeito que você, a princípio, pensou como um efeito legal, de que isso, o medo de morrer, vai fazer ela lavar a mão, não vai. Ele vai assustar. Não é isso que vai fazer lavar a mão, certo? Além de falar com as crianças o que elas devem fazer, a gente precisa fazer junto e ensinar e acompanhar. Tá? Então não é só falar, tem que estar junto, acompanhar, né? Dar o exemplo. A gente sabe que as crianças aprendem pelo exemplo, não só pelo que a gente fala, e falar desta forma não ajuda, porque assim, quando o adulto é quem cuida da criança, seja na alimentação, na higiene, na escola, no acompanhamento dos deveres, oferecendo tudo que pode oferecer a ela para que tenha um futuro melhor do que a gente tem, é o que a gente quer, né? Que nossos filhos estejam bem, de saúde, que cresçam como boas pessoas no mundo, né? Que sejam felizes e que tenham, pelo menos eu penso isso, tô falando de mim, vamos lá, e que tenham mais oportunidades novas e que façam, eu quero que faça desse mundo um mundo melhor. Mas a gente quer o melhor pro filho, né? Melhor do que eu tive, né? Como meu pai e minha mãe quiseram e querem o melhor do que eles tiveram. Então, assim, se nesse momento esse adulto, que é quem cuida de mim, tá assustado, se a minha mamãe, que é quem cuida de mim, que me diz o certo e errado, que fala da alimentação saudável, que é algo que a gente fala com as crianças muitas vezes, né? Que diz o que pode comer, do que não pode, o que é certo, que é hora de dormir, tomar banho, né? Que todos esses cuidados que a gente faz diários são pequenininhos, mas são cuidados que passam segurança e afeto, né? E proteção. Se no momento que esse adulto se apavora, então, esse negócio que está apavorando a minha mamãe deve ser um negócio realmente muito apavorador, né? Então, assim, se a minha mamãe que cuida de mim está preocupada, é porque o mundo, vou fazer um exagero aqui, o mundo vai acabar, né? Então, assim, a gente precisa falar com as crianças de forma a passar tranquilidade e segurança, meio que dando uma mensagem tipo assim, ó, tem coisas que são cuidadas pelos adultos e estão sendo cuidadas, fique tranquila, né? Está sendo cuidado por todos os adultos, pela mamãe. Claro que para minha filha interessa muito mais a mamãe dela, os adultos próximos, a família, a escola, o pai, né? Mas assim, e em função do que os adultos estão cuidando, a gente tem algumas orientações a seguir. Pronto. Então assim, e os adolescentes também, porque não é porque eles estão grandões que a gente deixou de ser referência e importante para eles. Eles também precisam de segurança, né? Então assim, vale para todas as idades. Procurar adequar a linguagem para cada idade, né? Eu vou contar também o que eu falei para minha filha. Então, assim,
contar as coisas, trazer, vai conversando e vendo o que o seu filho traz de pergunta, o que bastou para ele de informação ou não, se ele quer saber mais. Aí dali 2 dias ele pode trazer outra coisa, tanto pequenininho ou grande, então você vai acompanhando, né? Repetir mais de uma vez, né? O aprendizado se dá de diferentes formas, eu vou até comentar aqui algumas formas que a gente pode falar. Então vamos lá. Para a gente falar do coronavírus, o que é? O melhor recurso para as crianças é o recurso lúdico. Pros filhos, não importa a idade. Pense até na gente, assim, a melhor forma de aprender é sempre quando a gente tem prazer, quando tem uma coisa diferente, uma coisa engraçada, quando tem um lúdico também no nosso aprendizado como adulto, algo diferente, inusitado, que chama atenção, a gente aprende mais. A gente lembra, a gente aprende, faz a marca da aprendizagem, né? Vamos inventar essa expressão aqui. Então, assim, o lúdico é o caminho das crianças e é um caminho fenomenal para a aprendizagem. Então, a gente tem, por exemplo, para as crianças pequenas, a gente tem os vídeos, um vídeo que já deve ter rolado no WhatsApp para muita gente, da Turma da Mônica, falando do coronavírus e dos cuidados. Um outro vídeo que fala de algo que você pode fazer em casa, como uma brincadeira, também uma experiência no sentido, né, de ter o lúdico, né, no aprendizado, de um prato com água e orégano, e depois o efeito do sabão no orégano, para que a criança veja, né, além de ter o discurso verbal, o efeito do sabão, né? E o lúdico tem disso, assim, ele permite uma vivência mais ampla, né, da situação, de tudo que for, né, de uma brincadeira com os amigos, é uma vivência mais ampla, não é só uma vivência mental. Então, ele entra por vários lugares, vamos chamar assim, então ele fica, né? Tem alguns vídeos, eu vou tentar trazer no Instagram, alguns vídeos legais também de algumas contadoras de histórias que fizeram histórias sobre o que é o coronavírus, né? E aí você vai vendo, você assiste o vídeo, vê o que você acha que o teu filho vai dar mais legal para o teu filho ver, mostra o da Turma da Mônica, mas também pode mostrar um outro, não fica só com um videozinho. Então, assim, quanto mais formas diferentes daquela mesma informação ser apresentada de forma coerente e cuidadosa e no sentido profissional de que está trazendo informação verdadeira, melhor. Então mostra mais do que um vídeo se você achar mais do que um vídeo legal, né? Não precisa ficar só no mesmo vídeo, porque aí as coisas são faladas por pessoas diferentes, de jeitos diferentes. Um vídeo pode ter mais música, um vídeo é mais colorido, um vídeo faz brincadeira de pergunta e resposta, então assim, tem recursos diferentes, né? Para os mais velhos, procurar a gente como adulto recebe vários vídeos de médicos, de infectologistas, vídeos humorados. Eu lembro, eu vi uma chamada, agora eu não me lembro qual é, que era com não era uma parlenda, não me lembro agora, mas que era uma poesia. Então, assim, que a gente pegue muitos, talvez vídeos que a gente receba como adulto, ver o que dá conta para o nosso filho mais velho assistir, que a gente assista junto, inclusive, para poder conversar, né? Mas também não deixa de ser um recurso lúdico para a gente ter um vídeo, alguém falando, alguém mostrando, tem um gráfico, as informações chegam de diversas formas, né? Então, vale também para nós. Então, isso é como a gente pode explicar o coronavírus. Então, eu vou dizer como eu expliquei para minha filha do que é o coronavírus. E aí, por exemplo, como é que a gente pode explicar essa questão de ficar 15 dias fora da escola. Então, vamos lá. Com a minha filha tem 6 anos. Eu já falava antes sobre bichinhos, então são as bactérias, que tem bichinhos que ficam na mão, que ficam a sujeirinha na mão, e que é importante a gente lavar a mão, né? Que esses bichinhos a gente não vê, que são muito pequenininhos e que podem provocar doenças na gente. Então, o bichinho da mão, né? A questão da escova de dente, que a gente não usa escova de dente do outro, né? A gente usa só a nossa escova de dente, né? Não compartilhar, lembrei a expressão que eu queria. Escova de dente. Então, assim, quando ela era menor, eu falava, o bichinho da mão fica na mão, o bichinho da boca fica na boca, para a questão da escova de dente não ser compartilhada, porque ela já ficou interessada na minha escova de dente, que é grandona, é diferente da dela, e a escova da mamãe, né? A pasta de dente, aí tem a pasta de dente que é da criança, que é orientada pela pediatra, tal, né? Que é pro dentinho da criança. Então, essas coisas todas a gente acaba passando. Então, eu já tinha falado de bichinhos pequenininhos, bichinhos, que são as bactérias e os vírus, e que esses bichinhos causam doença.
Então, o cuidado da limpeza, de escovar o dente, de lavar a mão quando chega, né? Antes de comer, depois que brincou muito, a gente vai. Não tem problema estar sujo, mas depois a gente vai cuidar para que o bichinho não venha para a boca, não entre dentro do corpo da gente e causar doença. A mão no olho, bactéria no olho, para não, né? Então, pronto. Essa história de cuidar um pouco para que bichinhos não causem doença já existia aqui em casa. E o coronavírus, eu falei para ela que era um vírus, que é um bichinho muito, muito pequeno, que ninguém vê, né? Então eu retomo uma coisa que ela já conhecia, e que esse coronavírus, que os vírus causam doenças, causam a gripe, e tem o coronavírus que causa o coronavírus. E que esse vírus, o coronavírus, ele é muito, muito rápido. E que ele passa de uma pessoa para outra, mas muito rápido. Eu acho que ele é o vírus mais rápido que a mamãe já viu. É uma forma humorada de falar, né? E que a gente tem que ter alguns cuidados, bastante cuidado, porque ele é muito rápido. Então a gente tem que lavar muito, muito a mão, retomei os cuidados. E aí ela me trouxe, e vira e mexe das situações que eu falei do coronavírus, ela me traz coisas que foram faladas na escola, né? Ela falou de como que a professora ensinou a lavar a mão e perguntou: você sabe como lava a mão, mamãe? Eu falei: não sei. Então ela foi me mostrar como lava a mão. E aí mostrou que lava e mostrou que faz assim, e que vai aqui e que termina com o abracinho. Eu não lembro se ela fez assim ou se ela fez assim. Ela fez assim, não sei se ela me mostrou o lado que foi ou se ela fez assim, mas que é entre os dedos. Eu falei: a escola termina com um abracinho. Eu digo: ai, boa esse abracinho, né? E a gente, posso até pensar agora, botar lavar as mãos das bonecas. Tive essa ideia agora, a gente pode fazer uma sessão de lavagem de mão das bonecas, né? Para certo cuidado. E quando a gente fala desse cuidado, o cuidado do coronavírus não é um cuidado só com a gente, não é? É isso que tem sido falado, inclusive, no mundo para os adultos, que é um cuidado com todos, que a gente tenha um cuidado não só com a gente, com os familiares e com os entes queridos e com amigos, mas com todos, né? Porque quanto mais cuidado com todos nós tivermos, mais estamos cuidando da gente, né? Então, assim, é o momento da gente dizer e mostrar para eles a importância de olhar o outro, né? Do cuidado com o outro. Como o outro ser humano é tão importante quanto eu. E expliquei para ela, assim, que o coronavírus, ele se espalha muito rápido. Então, quando a gente lava a mão, a gente está cuidando não só da gente, mas também dos outros, para que ninguém fique dodói. E ela fala: eu não quero ninguém dodói, mamãe, no mundo, né? As crianças pequenas têm disso ainda, né? Elas falam claramente isso, né? E aí foi aí que eu puxei, né, um momento assim da escola, e falei ela falou: vai ficar sem a aula. Ela falou: você sabe, minha filha, por que vai ficar esse tempo sem aula? Ela está animadíssima, felicíssima, que não vai ter aula, que ela pode dormir mais tarde e acordar mais tarde. Foi o que ela quer fazer cineminha com pipoca, né? E ela falou: não, mamãe, não sei, porque não é férias, certo? Não é para passear, porque férias a gente passeia. Se a criança considera que é férias, ela pode, inclusive, talvez solicitar para passear, porque na cabecinha dela, férias é para passear. E não é para passear, certo? Então, aí eu falei que assim, lembra que mamãe falou que esse vírus se espalha muito, muito, muito rápido? Então, a gente está tendo um cuidado com todo mundo, com a gente, com as pessoas que a gente gosta, com famílias, com amigos, mas com todo mundo, do mundo todo. E aí a gente está se evitando ficarem muitas pessoas no mesmo lugar. Então, a escola é um lugar com muitas pessoas, né? Ela falou: e aí a gente falou as pessoas na entrada da escola, na portaria, na chegada do portão da escola, a pessoa da telefonista, a pessoa da cantina, uma parte quem cuida do livro, quem faz isso, quem faz aquilo. Ela foi falando, né? Falei: no cinema também, quando a gente vai pro cinema, não tá cheio às vezes o cinema? Ela falou: E aí o cinema tem a questão de que é uma sala fechada, né? Então, esse cuidado é para que as pessoas, não fiquem muitas pessoas no mesmo lugar. Porque com o coronavírus, como ele se espalha muito rápido, a gente tem que cuidar da gente e dos outros. Então, assim, é um momento que a gente pode trazer o cuidado com o outro, né? Como é importante cuidar do outro. E cuidar do outro para cuidar do outro, mas cuidar do outro também para cuidar da gente. Porque quando estamos juntos, isso tem aparecido bastante, somos mais fortes. E é um fato. Ela também me perguntou, eu sei, ela conhece vacina, ela sabe o que é vacina, a gente toma vacina, aí tem uma vacina que dói, tem uma vacina que não dói e tal. E a gente, na conversa, em algum momento também surgiu de que não tem a vacina para o coronavírus. Ela fez: não, mamãe, por quê? Eu falei: porque o coronavírus é uma doença muito nova,
ninguém conhecia e os médicos ainda estão estudando para ver qual é a melhor vacina. No caso, eu falei melhor vacina porque a gente sabe que os médicos estão procurando uma vacina e que não existe uma vacina. Então, os médicos estão procurando a melhor vacina. Ela tem 6 anos. Então, eu achei que essa informação era adequada, necessária, e ela deu conta. Para ela entender que não tem uma vacina e que por isso a gente precisa cuidar de outra forma bem mais ampla, né? Então, assim, pensando agora um pouquinho assim nos mais velhos também, né? Eu estou dando um exemplo para minha filha que tem 6 anos, você pode ampliar um pouquinho mais. Mas a gente pode também trazer para os mais velhos e bem mais velhos uma conversa do coronavírus. Também de nada adianta também ficar falando números e estatísticas para os mais velhos. Não surte um efeito que a gente acha que vai surtir, porque o nosso raciocínio é outro, um raciocínio de adulto. E talvez a gente fique até chato. Então, assim, buscar uma reportagem, mandar para o filho um vídeo que a gente tenha visto interessante, falar, olha, eu vi esse aqui, é interessante. Ou combinar, assim, de quem conhece o que aconteceu, o que ouviu de notícias, em geral, assim, podemos falar das notícias em gerais no momento de jantar, ou no momento que está junto, ou alguém assiste a TV, ou escuta algo, ouve um vídeo, você viu essa? Então, assim, às vezes os adolescentes, eu pensei numa coisa agora, eles não falam alguma coisa com a gente, até porque eles esquecem. Então, assim, importante falar com os adolescentes também da importância, repetitivo, de ter cuidado com onde eles recebem as informações, de procurar fontes confiáveis de informação. O que são fontes confiáveis de informações? Como é que você sabe? Por que é importante passar informações confiáveis e verdadeiras? O cuidado com a fake news, o risco das fake news e acompanhá-los nisso. Porque, assim, muitas vezes eles podem comentar algo que um amigo mandou por WhatsApp, ou não, em outros momentos não. Então, a gente precisa também criar momentos de conversa da família e trazer. Ou então, se de fato me aconteceu uma vez, alguém mandou algo no celular que era fake news. Então, assim, pode falar, poxa, olha, hoje eu recebi no trabalho, de uma amiga do trabalho, algo, mas era uma fake news, né? E falar qual foi a fake news, e vamos ver, o filho fala, aí o filho, meu amigo falou isso, mandou esse vídeo, você fala, manda pra mim. E sendo fake news ou não, você fala, olha, é fake news, não é, acompanha, né? Porque eles também precisam de informações adequadas para a idade e coerentes. Não adianta eles saírem falando à toa, né? Então, assim, vamos ver, acho que eu falei do que eu queria falar, né? Do cuidado para a gente não alarmar, a gente ter que falar de forma segura e tranquila, porque nós somos as figuras de referência para as nossas crianças, para os nossos filhos, alunos, né? Eu sei que eu tenho alguns seguidores, a maioria são pais, mas eu tenho professores, né? E tenho amigos que são professores. Fazer no linguajar, usar os recursos lúdicos, promover a reflexão, principalmente com os mais velhos, de que nada adianta ficar só dando números para eles, estatísticas, de como é que a gente pode falar do cuidado. Acho que eu falei um pouquinho de tudo que eu queria, né? Tiver algo mais, alguém tem uma ideia nova, uma sugestão, uma dúvida, eu compartilhei, como eu falei com a minha filha, porque a intenção é de tentar trazer algo da vida real, né? Então, assim, quem tem filho mais velho e trouxe alguma ideia e teve algo que aconteceu de muito legal e que funcionou, que não funcionou, se tem dúvida, pergunta aqui, me manda um direct, né? E que eu respondo, e a gente pode pensar em ideias que funcionam, né? Porque eu acho que quanto mais ideias que funcionam, é melhor. Depois eu vou tentar postar aqui algumas coisas de vídeos legais para vocês poderem ver o que vocês gostam também, para poder ajudar vocês nesse momento aí com os filhos, com os sobrinhos, com os afilhados e com os alunos. Tchau, tchau.